tem hora que dá vontade de falar que é certo mesmo, porque pode ser uma filha sua, um filho seu, e a gente fica realmente furioso, então a gente se torna igual, entendeu? E Deus não quer que você se torne igual. É duro? É, mas Deus não quer que você se torne igual a essa pessoa. Porque você desce para o nível dele. E você não pode ser assim. O cidadão não pode ser assim, o cristão não pode ser assim. E é a mesma coisa da água. Se você não dá água, você está negando a vida para a pessoa. E aí Deus fala lá no céu, Deus tem uma reunião no céu, Deus fala assim, ó, o clamor de Sodoma e Gomorra tem chegado até a mim. Não está dizendo que é homossexualidade, porque 99,99% das cidades daquela época eram homossexuais. Porque a questão sexual não estava resolvida. Foi definida quando, Thomas? 1800. 1800, século XVIII, não foi? O termo heterossexual só surgiu no século XIX, começo Amém? do século XX. Então Jesus não está falando disso. Jesus está falando do quê? Está falando assim, olha, mesmo sendo pessoas desse tipo que lembram do copo d'água, mesmo assim, se eu tivesse feito os milagres que eu fiz aqui, lá teria sobrevivido. Então Deus destruiu a cidade. Para Paulo acompanhar o que eu quero dizer, os anjos saíram, cegaram aqueles homens, tiraram Jó, 2 filhas, a esposa e levaram para fora da cidade. Lendo muito, pesquisando, os cientistas falam que o que aconteceu lá foi uma explosão atômica. Entendeu? E as 2 cidades, desceu fogo do céu e consumiu as 2 cidades. Então a radioatividade, né, fez um buraco no chão, no formato de uma meia-lua, né? A cidade foi consumida no buraco, desapareceu a cidade. Então eles separaram, né, os átomos ali e desencadearam uma explosão atômica. O que resultou? Quando a mulher dele olha para trás, ele manda não olhar para trás, ela olha para trás, ela tem contato com a radioatividade. De alguma maneira ela é impactada e ela vira uma estátua de sal. Se você for exposto à quantidade de radiação que ela foi exposta ali, você também viraria uma estátua. Eu viraria uma estátua. Entendeu? Foi o que aconteceu ali. A cidade ficou enterrada no fundo do mar, naquele buraco, se juntou com o mar grande, né, numa cheia do mar, a água do mar entrou ali dentro e ficou parada. Dali a expressão mar morto. Porém, um dos lugares, né, depois tem Amazonas, tem alguns lugares do mundo que são ricos em minerais, mas nesse lugar, é um dos lugares mais ricos em minerais e tipos de minerais que não existe lugar nenhum no mundo existem ali. Israel colocou uma indústria de remédio ali, de pesquisa ali, está tirando remédio e coisas dali que não tem lugar nenhum no mundo. É uma fonte infundável de riqueza, na verdade. Amém? Então ela foi destruída por essa questão. Porque era uma cidade avarenta, que não dava as coisas, que tinha regras muito severas, e para serem ricos e nunca precisarem de nada, eles não ajudavam o próximo. Amém? E Jesus chamou essa cidade, falou assim, olha, eles passariam. Se eu fosse lá e fizesse os milagres que eu fiz aqui. Veja só. Vamos imaginar o que Jesus está falando. Poxa, gente, eu morei aqui com vocês. Eu morei no meio de vocês. Cafarnaum é uma cidade rica. Só mora rico lá, tá? Mas Jesus é pobre, tá? Só mora rico lá. E Jesus morava lá. Para Jesus ir para lá, ele tinha uma estrada, um caminho próprio. Ele não podia ir para lá por outro caminho. Ele pegava estradas de Damasco, que era a estrada dos ricos, para ir para lá. Ele morava nessa cidade. Ele pregava nessa cidade. Quando ele vai e falou para ele assim, ó, mataram João Batista, cortaram a cabeça dele, ele vai, vamos para a cidade de Cafarnaum. Fazer o quê? A gente não vai defender João Batista, ele está sem cabeça, gente. Eu vou para a cidade lá de Cafarnaum, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar cuidar das ovelhas dele. Porque são 20 mil almas sem pastor. Jesus foi para lá e passou a morar lá. Pastoreava a igreja de 20 mil. Tinha milagre todo dia? Tinha, né? Então, pela quantidade de milagres que foi feita lá, Jesus falou assim, vocês são malditos, né? E tu, Cafarnaum, erguer-te até aos céus, ou seja, era
aquela igreja, a cidade, né, do nariz de pé. Serás abatida até o inferno, ou seja, vai ser derrubada. Porém, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. E ainda colocou essa no final. Então, Jesus está dando palavras de maldição. Eu posso amaldiçoar? Você pode amaldiçoar? O que eu posso falar? E o que eu não posso falar? A gente se preocupa com o que a gente faz com as mãos e a gente se preocupa com o que a gente faz com os pés. É correto isso. Mas a gente não se preocupa com o que a gente faz com a boca. E a gente não se preocupa com o que a gente faz com a mente. E Deus está dizendo aqui que eu tenho capacidade, autoridade e poder para algumas coisas. A Bíblia fala assim, olha, quem for culpado, eu jamais vou ter por inocente. Aí a Bíblia diz assim, o culpado também não vou ter por inocente. A quem mais é dado, mais é requerido. Do que Jesus está falando? Do que a Bíblia está falando? Está falando assim, se você tiver ou for fonte de alguma coisa, essa alguma coisa tem que sair de você e tem que funcionar. Deus não deu nada para mim, nada para você, para ficar com você ou para mim. Tem que funcionar, entendeu? Tem que ser dito, tem que ser falado. Do que reclama o homem? Senão dos seus próprios pecados. Vamos substituir a palavra pecado dos seus próprios problemas. E geralmente o homem fala assim, Deus me ajudou, Deus não fez. E quando ele não... Volto de novo. Quando ele não vê Deus, ele vê as pessoas. Foi meu chefe, foi meu patrão, foi meu pai, foi minha mãe, foi minha tia, foi meu tio, foi meu irmão, pá. O Evangelho, ele é a única, vou dizer de novo isso sempre, a religião é a única, talvez é a única religião onde você dispõe de tudo. Entende? Não é uma religião pobre. Não é uma religião que falta pedaço, explica até um caminho e larga você no meio. É uma religião completa. Ela dá subsídio para você viver aqui, como viver aqui, para você ajudar as pessoas a se ajudar e ainda dá subsídio para outra vida. Geralmente, as outras dão subsídio em uma filosofia para você aprender aqui, exercitar aqui, e depois, tomara que dê certo para você se dar bem lá em cima. O Evangelho não te dá garantias. Fala para você, faz que te dá garantias. E você faz o que com isso? Nada. E seu inimigo vai avançando. Se fosse futebol americano, para quem conhece futebol americano, você tem um campo, é por jardas, né? Ele conquista aqui, aí depois ele conquista até aqui. O inimigo está chegando em você e você... Ezequiel grita lá, Deus colocou a salvação por muro e antimuro. E já passou, está chegando no muro, daqui a pouco está no antimuro e você nem aí, meu. Você permite que o teu inimigo avance as muralhas para te acertar, para te derrubar, para tirar de você aquilo que ele não tem poder para tirar, senão com a sua permissão, com a sua ignorância, com a sua falta de autoridade. E mundo espiritual é uma droga, porque só funciona por autoridade. Então, se você tem autoridade e não usa, o inimigo vai. É como acontece hoje no Brasil. O rico se protege e se livra. Você não. Porque você não conhece o seu direito. Aí você é prejudicado porque você não conhece o seu direito. Vai preso porque roubou um cacho de banana, uma banana. Da mesma forma que você deveria ir preso se roubar qualquer coisa. Mas você vai preso com um cacho de banana, uma banana. Mas você não vai preso se você roubar 1 bilhão. Porque se você roubar 1 bilhão, você tem maneiras de se safar. Todo mundo vai querer se defender. Você sabe como roubar 1 bilhão e sem se prejudicar. Então, é a mesma coisa. Do que você está falando, pastor? Eu estou falando do que você tem que falar e você não fala. Por exemplo, o que eu tenho que falar que eu não falo e você tem que falar e não fala? Por exemplo, você tem que, embora eu não sou defensor de uma maldição hereditária, você tem que quebrar algumas coisas na sua vida que estão para trás de você. Então, toda vez
que eu começo a crescer na minha vida e percebo na minha vida cristã que algo não está correto, por exemplo, que eu estou fazendo certo, estou na presença de Deus, mas a bênção de Deus não está na minha vida, então, por conta de algo que vem lá do meu passado, infelicidade, né? Eu tenho que quebrar isso na minha vida. Amém? E Josué soltou uma palavra, por exemplo, sobre Cafarnaum, onde ele falava assim, ó, amaldiçoa a cidade. Então quem constitui família nessa cidade aqui, ó, o mais velho vai morrer e o mais novo, quando tiver 14 anos, vai ficar cego. Então todo pai, toda mãe que morava naquela cidade, quando tinha um filho, o primeiro, ele ia morrer, ele ia ser infeliz no casamento, ia ser infeliz no casamento. Ter uma vida infeliz, sabe? Ia ter uma vida conjugal, uma vida amorosa, feliz. E o mais novo da casa, quando tivesse 14 anos, ele ficaria cego. Mas não sei se está numa casa, morando numa cidade, onde todo mundo fala para você assim, ó, quando você tiver 14 anos, você é o mais novo, né? E meu, se seu pai não tiver mais ninguém, você está ferrado, porque você vai morrer. Você vai morrer não, você vai ficar cego. E aí o menino começa a ter ideia do que é a vida, e aí ele percebe que quando ele tiver uma idade, tal idade, ele vai ficar cego. E ele não tem como revogar isso. Mudar isso, porque está sobre a cidade. E quando ele vai pesquisar na história da cidade, isso está acontecendo na cidade. O mais velho é infeliz e o mais novo fica cego. Imagina, você tem duro. Imagina, deve ser horrível ser cego. Mas é muito pior você ter visão e um dia perder, né? E é o que acontecia na cidade. A pessoa perdia a visão e ficava cego. Quando Jesus ele visita essa cidade, ele cura um cego, depois ele salva um homem dentro da casa, salva da infelicidade. Ele quebra a maldição, porque ele é um profeta maior do que jogou a maldição. Mesmo assim, a cidade não é grata para ele. Amém? Então, tem coisas que eu posso estar vivendo, eu já vivi, que vieram dos meus pais. E eu tenho que acabar com isso. Tenho que enfrentar essas coisas. Eu tenho que lutar com essas coisas. E o problema é que a gente é ensinado a não lutar com essas coisas, a não devolver algumas coisas, a não falar algumas coisas. Quando a Bíblia diz pra gente falar. Tem um caso, que é aqui, que eu acho interessante, que eu cresci vendo, sabe? As pessoas vinham, provocavam minha mãe, depois as pessoas vinham, provocavam minha mãe, e aquilo foi. Minha mãe saiu, minha mãe mudou, e o problema, quando eu cheguei aqui, começou de novo, igual um vírus. Voltou o problema. 1 ano, 2, 3, 5 anos, e o problema só crescendo. Aí teve um dia que eu lembro, que eu ajoelhei e coloquei um basta naquilo, um fim naquilo. Amém? E aquilo, magicamente, exterminou, acabou. Então eu aprendi isso, eu tinha 21, sei lá, quantos anos eu tinha, 25 anos, 24 anos, não sei quantos anos eu tinha, uns 25 anos, 24 a 25 anos. Então durou 7 anos aqui. Uma coisa que estava na casa da família dos meus pais há 30 anos. Acabou em mim. A duras penas, a preço caro. Mas acabou. Então eu aprendi que tem coisas que eu tenho que parar na minha vida. Eu queria que você aprendesse isso. Tem coisas que você precisa parar, até pensamento, sabia? Tem que bloquear na sua vida. Senão você vai continuar a ter uma vida cristã e frutífera. E Deus falou assim, olha, o meu Pai vos nomeou para que vades e deem fruto, o nosso fruto permaneça. O meu Pai vai chegar até vocês, vai limpar o fruto, vai tirar o fruto da vara, para que dê mais fruto ainda. Então, toda a vara que está em mim, Jesus falou assim, tem que dar fruto. Você está dando fruto? Você sente que tem uma vida frutífera? Você sente que o Evangelho flui em você e domina a sua vida? Você pode falar uma palavra e Deus vai fazer o que você falou? Não porque vai ser pregado, mas porque há um poder na sua palavra. Você pode decretar no mundo espiritual as regras. Você pode dizer, você é conhecido no mundo espiritual? O mundo espiritual sabe quem você é. Quando você se apresenta, quando você fala algo, toda vez que você falar algo, que você decretar algo, quebrar algo na sua vida, o mundo espiritual vai reconhecer você. Amém? Porque toda vez que você falar com autoridade que Deus deu a você,
você vai estar bloqueando o mundo espiritual para aquilo que ele vinha fazendo. Vai fechar a estrada. Ele não vai poder passar mais ali. Literalmente você vai colocar um proibido, sabe? Aquela placa de caminhão, põe na rua, é proibido passar caminhão. Se passar está morto. Então o mundo espiritual é assim. Quando você fala aquilo, você fecha o mundo espiritual e não passa mais aquilo na sua vida. Aquilo não vai se repetir. Pena que o Cristo está aqui hoje. Porque o Cristo fala sempre assim: eu estou passando tudo de novo. A mesma coisa. Toda vez que eu estou indo, de repente eu caio. Ele fala isso. E eu tive um tempo na minha vida que era assim. Eu passava, sabe? Isso aí é quando a gente é coxa espiritual. Coxa é uma pessoa que ela anda, ela dá um passo em cima e um passo embaixo. Ela tem um problema na perna, ela anda coxa, sabe? É bom ser coxo mesmo a vida toda, do que ser levantar, né? Não é possível ser coxo espiritual. E eu era coxo espiritual. Eu era assim. Eu ia bem, de repente estava uma dor na minha cabeça, bloqueava tudo na minha vida, eu não conseguia passar. Era terrível. Até que eu entendi, eu tenho que resolver algumas coisas. Amém? E a gente recebe isso, recebe o título de doutor em teologia e não aprende essas coisas. A gente não aprende a Bíblia e a gente não entende Deus. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Amém. Amém? E aí a gente não entende Deus, a gente pega e quer usar a Bíblia, quer usar a teologia, e quando a gente vê que tudo isso aqui é ineficaz. Porque o Evangelho é novidade de vida. Se eu não andar uma vida nova, eu vou estar andando a vida velha. Se eu andar a vida velha, tudo que é velho vai vir para a vida nova. Aí vai ser uma confusão. Se a Bíblia está dizendo assim, que é de fé em fé que você vai vencer, por que você está sendo derrotado? Se a Bíblia diz assim que todas as bênçãos de Deus se seguirão, todos os dias da sua vida, por que às vezes Deus está fugindo da sua vida? Se a Bíblia diz que você tem tudo na salvação, por que você está com falta de alguma coisa? Por quê? Porque você não está dizendo o que ele disse ou deu para você usar. Em meu nome! Eis que vos dou poder e autoridade. Deu o que, Senhor? Poder e autoridade. O que o Senhor deu? Poder e autoridade. Ah, chama o pastor lá que ele vai ajudar. Não, filho, ele deu poder e autoridade. Pelo que Paulo fala, pelo que ele eliminou todo intercessor, abriu um único caminho, vivo e eficaz, para que não houvesse nenhum intermediador entre eu e Deus. Amém? Abriu um vivo caminho. Falou assim, o caminho está livre, é vivo. Vai direto em Deus. A General Motors, nos anos 80, colocou um telefone vermelho na fábrica. Quando o funcionário estava lá, ele descobria um processo mais rápido para produzir, ele ia lá pegar o telefone vermelho. Do outro lado, quem atendia? O presidente da empresa. Alô, presidente da empresa? Aí o Joãozinho lá, eu tive uma ideia. Porque se o Joãozinho falasse pro chefe dele, o chefe falasse assim, tá querendo tomar meu lugar, né? Rodava. Então o cara ia lá catar o telefone e falava com quem? Com o presidente da General Motors. Ô, seu presidente, tive uma ideia. E aí quebrava essa, né? E acontecia o quê? Mudava o processo. Empresas japonesas fazem isso, fizeram isso, a maioria das empresas grandes fazem isso. Fale direto com o presidente. O consumidor fala com o óbvio. Como que é? É o óbvio, como que é? Fugiu. Minha língua presa. Fala com o cara que quebra todas as barreiras da empresa. Ele é uma linha direta com o presidente. Você fala com ele e ele fala com o presidente da empresa sobre o problema de um produto que você teve. Fugiu a palavra. E aí, eu tenho esse caminho. Eu posso falar com Deus. Eu faço o quê? Falo com Thomas. Falo comigo mesmo. Falo com os meus calos, com os meus joelhos. Falo para quem não tem condição de mudar a minha vida. Pior, falo com o ímpio. Falo para minha mãe, que às vezes não tem a mesma fé que eu tenho. Falo com meu pai, que às vezes não tem a mesma fé que eu tenho. Falo com meu amigo. Falo com quem não pode resolver. E ainda dou ordens. Tipo, é uma droga mesmo! Não vai melhorar!
Pior coisa que tem é ser crente. Ainda vou com essas aí. Bravatas. Sabe por quê? Quero dizer para Deus assim, estou insatisfeito. Não é assim que eu queria. Ele está falando, mas não é assim que tem que viver. Não é assim que eu sou. Está vendo só assim? Certo? E quando a gente estiver procurando o Evangelho, onde a gente se promove, que é o Evangelho dos Coronéis, né? A gente vai continuar nessa vida. Enquanto a gente estiver procurando o Evangelho dos apóstolos judaizantes, né? Onde o óleo, a água, o pão, o ritual tem mais poder do que a palavra, vamos continuar sofrendo assim. Mas se a gente entender que a Bíblia é o livro onde eu tenho livre acesso a Deus, eu não preciso dessas coisas, eu vou começar a usar aquilo que Deus me deu. Você fala assim, você está indo aí, ondinha? Eu vou ali subir aquela montanha. Não, pode parar aí, fica aí e não vai até lá. A Bíblia diz que Deus deu limites. Eu não. Eu falo, olha o problema batendo aí. Deixa eu entrar, mulher. Isso aí foi com meu pai assim, vai ser comigo. Isso é assim, a vida é assim mesmo. É o conformismo. Ele diz, não vos conformeis com este mundo. A gente pensa que é só pecado, né? Mas não tome a forma de algo que foi ruim. Tome a forma de algo que é bom. Pelo que o justo vai brilhando, até ser a luz perfeita da aurora. Aí Deus quer fazer você luz perfeita, quer fazer você brilhar. Você vai fazer o quê? Você quer ser como seu pai, quer ser como sua mãe, quer ser como seu antepassado, quer ser como o fulano. Para de ser como alguém, você tem que ser igual a Cristo. Amém? Tem que ser como Cristo. Tem que ser uma pessoa parecida com Cristo. E Cristo era como? O cara era enjoado, não era? Ele era bonzinho? Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele fala e elas escutam. Bonzinho, né? Pergunta para os caras que estavam lá dentro vendendo, traficando, se prostituindo, quando ele catou o rei na mão e sentou o pau. Pergunta para eles, teve alguém que podia resistir? Ele com o negócio na mão batendo, teve alguém que podia resistir? Quando ele puxou o rei e sentou o rei lá, não sobrou um. Aí quando ele bateu no último, ele falou, ai de vós que faz da casa do meu pai, lugar de covil, ladrão e salteadores. Arrebentou todo mundo. Bonzinho. O cara é um santo, né? Deixou de ser santo porque fez isso? Era homem, né? Se precisasse ser, não era? Era firme se precisasse ser, não era? Resistiu, não resistiu? A gente não mexe com isso não, você vai dar problema. Não fala isso não, isso vai dar problema. Alguém me convidou hoje para abrir uma igreja, fulana de tal, lá em não sei que cidade aí, nem vou falar o nome. Você é o cara, pastor, é você que tem que ser o cara para abrir essa igreja aí. Eu falei, filho, eu não sou o cara, não fui o cara, não